Então, o André Lameira, candidato a vereador pelo PCO de São Paulo, é o entrevistado desta quinta-feira, 22. Então, já chamamos o André, ele está aqui nos bastidores, já convidamos o André para entrar aqui no nosso estúdio para começarmos, então, a nossa sabatina de hoje. Então, o candidato a vereador pelo Partido da Causa Operária de São Paulo, capital, André Lameira, é o nosso convidado de hoje para dar sequência a esta série de debate, a esta série de sabatina, mais propriamente dito, a esta série de entrevistas, e que dá essa sequência aí da nossa cobertura das eleições 2020, tanto aqui pela TVC, como também pela TV JC. André Lameira, seja bem-vindo. Já queria que você fizesse um rápido resumo sobre a tua trajetória, a tua biografia. Quem é o André Lameira? O André Lameira, como surgiu na política, a tua trajetória política, a tua entrada no PCO e a tua proposta de disputar uma cadeira aí na Câmara de Vereadores de São Paulo. Por que você entrou como candidato, você é candidato pelo PCO. Seja bem-vindo. Bom, primeiramente, boa noite, Valdo, boa noite, Ulisses, boa noite a todo mundo que nos assiste. Para mim é um prazer estar aqui na TVC, TV Jovens Cronistas. Eu queria começar, na verdade, falando que esse espaço é um espaço fundamental nessas eleições de 2020, porque essas eleições têm uma característica peculiar. Elas são as primeiras eleições que acontecem com as novas regras eleitorais, que são as regras eleitorais que foram estipuladas na reforma eleitoral de 2017, quando o Eduardo Cunha era presidente da Câmara. E, segundo essas novas regras eleitorais, 10 partidos ficaram de fora do tempo de TV e de rádio, entre eles o PCO. Então, esses partidos eles ficaram completamente invisibilizados nessa campanha eleitoral, e espaços como esse que vocês estão abrindo aqui são fundamentais para que as pessoas possam conhecer essas candidaturas que ficaram de fora da grande mídia e do rádio também. Enfim, falando de mim, vocês me apresentaram, eu sou André Lameira, tenho 29 anos. Desde que eu era garoto, na época do colégio, eu sempre me interessei por política. Eu pegava os livros do meu pai, estudava marxismo. Eu sempre me interessei pelo estudo do marxismo. E aos 19 anos eu entrei na faculdade de geografia, na USP. E quando eu entrei na faculdade, eu tive contato com o movimento político, o movimento estudantil, e comecei a me engajar nas lutas que aconteceram enquanto eu estive na universidade. A luta de 2011 contra a polícia militar, que levou a 2 ocupações na universidade, a luta contra as prisões dos estudantes, foram presos 72 estudantes na USP naquela época. Posteriormente, teve uma luta sobre os processos democráticos dentro da universidade, em 2012 e 2013. Em 2013, eu participei das Jornadas de Junho, como todos os jovens praticamente que estavam na política naquela época. A partir de 2014 e 2015, eu me engajei na luta contra o golpe. Durante todo esse período, eu não estava afiliado ao PCO. Eu me filiei ao PCO, na verdade, muito recentemente, em 2020 agora, durante a pandemia. Mas em todas essas lutas que eu participei, o PCO estava lá. Desde a USP, desde as primeiras lutas que eu participei. Então eu sempre tive uma afinidade política muito grande com o PCO. E, enfim, com o aprofundamento da crise nacional, com o golpe de Estado e com a crescente polarização política, eu senti a necessidade de ter uma militância organizada, de fazer parte de um partido político, enfim, de ter uma militância mais séria. E aí eu me filiei ao PCO, comecei a militar no partido, e o partido lançou candidaturas em uma série de cidades esse ano. E em São Paulo são 10 candidatos. A gente tentou lançar o máximo de candidatos possíveis, porque a nossa participação nas eleições tem um caráter particular também.
como nós somos um partido revolucionário, nós não acreditamos que as eleições elas possam levar a uma mudança substancial da sociedade. Nós participamos das eleições para levar o nosso programa, para fazer com que nossa proposta política seja conhecida da população. Então, eu estou saindo como candidato mais para fazer essa divulgação do nosso programa e levar adiante essa luta. Muito bem. Estamos conversando com o candidato convidado de hoje, o candidato a vereador do PCO de São Paulo, o André Lameira. E uma rápida introdução, uma apresentação do candidato, para começarmos aqui a nossa sabatina, a nossa entrevista. Já peço para quem está chegando neste momento agora, estamos começando a nossa transmissão, você pode fazer a inscrição. Para quem não estiver inscrito, faça a inscrição, acione o sininho aqui do lado para ser notificado, dê o like, dê o positivo, para ajudar a levantar aqui a nossa transmissão. Para quem está no Twitter também é muito importante, você pode retweetar este material, ou seja, colabore com os dois canais, TVC Jornalismo e TV Jovens Cronistas. Também, na medida do possível, você pode colaborar por meio aqui do nosso financiamento coletivo. Então é isso. Vamos passar para o meu camarada Ulisses Santos. Então, eu passo a bola para você, porque já que você é colorado, né, você entende mais da redondinha do que eu, né? Então, eu sei que você vai iniciar muito bem aqui, perguntando para o nosso convidado de hoje. Então, a bola está com você, Ulisses. Obrigado, vou ver se não faço feio. Boa noite, André, tudo bem? Boa noite. A pergunta, na verdade, eu vou te fazer duas perguntas em uma, tá? A primeira é assim, é mais de amplo, no sentido geral. Como é que a gente explicaria para um ET, por exemplo, que viesse, pousasse aqui e descobrisse que, por exemplo, na democracia brasileira, alguns partidos estão limados da representação no espaço eleitoral, tá? Como é o caso do PCO. E segundo, como tem professor formado em geografia, né? Qual é algum projeto que tenha pensado já, em caso de ser eleito, para pensar na educação municipal de São Paulo? Bom, eu vou começar respondendo a segunda pergunta. Primeiro, eu queria dizer que nós do PCO nós não temos nenhuma ilusão de que algum candidato do PCO vai ser eleito. Né? Nós participamos das eleições para participar do momento da vida política do país, que as pessoas estão discutindo política e enfim, os partidos se apresentam sua política. Agora, ser eleito é uma coisa que exige muito dinheiro, exige uma máquina, e com certeza quem tem as credenciais para ser eleito nas eleições são os grandes capitalistas, os candidatos apoiados pelos grandes capitalistas, no caso, né? Ou um partido que tem uma máquina eleitoral muito eficiente, como são alguns partidos de esquerda. No caso do PCO, o TSE, na verdade, tem atacado o nosso partido. Acabaram de ser impugnadas duas candidaturas do partido, a candidatura de Porto Alegre e a candidatura de Curitiba, e aconteceu um caso também em Maceió, que é um caso exemplar do que são as eleições no Brasil. Um camarada nosso foi inscrever a candidatura no cartório eleitoral, e quando ele chega lá e dá os papéis, os documentos para o funcionário do cartório, o funcionário do cartório disse assim: PCO nem é partido, eu não vou inscrever vocês. O camarada ficou meio atônito, né, com isso. O advogado do partido ligou para o cartório e eles se recusaram a inscrever a nossa candidatura, de todas as formas. E quando o nosso companheiro estava saindo de lá, indo embora, o funcionário falou meio histérico que ele era massa de manobra e tal. Eu conto esse episódio para dizer o seguinte: as eleições no Brasil, elas são controladas pelo TSE, que é um órgão da justiça burguesa, que tem elementos bolsonaristas aí. É controlado por elementos de direita. O PCO, quando vai participar das eleições, ele é sistematicamente atacado. Né? Teve outros casos, como companheiros que foram censurados em debates, e, enfim, candidaturas são impugnadas.
Então, eu não tenho nenhuma ilusão de que eu vou ser eleito, de que alguém do PCO tenha a chance de ser eleito nesse quadro. São eleições absolutamente antidemocráticas, né? Campanha de 45 dias, sem o tempo na TV, como eu já falei, você não pode fazer quase nada, não pode ter a liberdade de fazer a campanha, tem lugares aí que o cinema está reabrindo, só que fazer uma atividade eleitoral é proibida, por causa da pandemia, né, no caso. Então, primeiro isso, eu não acredito que eu vá ser eleito. Sobre a educação, nós defendemos a estatização da educação, né, que exista uma escola única. Porque a educação é o lugar onde acontece um apartheid na sociedade brasileira. Quem tem condições de renda, o rico, vai para uma boa escola, que vai garantir acesso à universidade. Quem tem um pouco menos de renda, vai para uma escola privada mequetrefe. E quem não tem renda, vai para a escola pública, que na maior parte dos casos, é uma escola precária. Então, nós defendemos a estatização de toda a educação, que haja uma escola única, que o rico vá para a mesma escola do pobre, certo? E no caso da pandemia, que seria o caso atual, a gente defende também o cancelamento do ano letivo contra o EAD, que o EAD é uma forma de voltar às aulas presenciais, né, de normalizar a situação, e quanto à educação seria isso. A sua primeira pergunta... Me desculpe, acho que eu perdi a sua primeira pergunta. Poderia repetir? A primeira pergunta era mais de retórica, né? Como é que tu explicaria, a partir do exemplo de vocês que estão sendo, digamos assim, censurados, vamos usar uma expressão assim, mais forte, né? No espaço eleitoral, como é que tu explica o conceito de democracia para digamos, para um ET que vem de fora? Né? Tipo assim, alguém que espera que a democracia seja aquela coisa, né, teórica no dicionário, todos podendo falar, todos tendo acesso, todos tendo representatividade, de repente, um grupo é cortado. Como é que tu vai explicar a democracia tendo essa característica? Pois bem. Então, a questão da democracia é o seguinte: a sociedade que a gente vive é uma sociedade de classes, né? As pessoas não são iguais perante, digamos assim, a vida social. Existem basicamente 3 classes sociais no modo de produção que a gente vive, que é o capitalismo. Nós temos a burguesia, que é a classe dominante, nós temos a classe operária, né, a classe trabalhadora, o proletariado, que, digamos assim, é a classe que opera o mundo econômico e material dessa sociedade, e nós temos uma camada média, que seria a pequena burguesia ou classe média, né? A democracia seria o quê? A democracia, na verdade, é a democracia da burguesia. É um regime político que, digamos assim, está totalmente consoante à dominação que essa classe social tem na sociedade. Por isso que nós falamos democracia burguesa, porque é a democracia dessa classe social. A democracia operária, ela, na verdade, é uma coisa bem diferente do que as pessoas costumam entender como democracia. Que seriam os partidos disputando eleições e ganhando cargos eletivos. A democracia operária, ela, na verdade, tem a ver com a organização da classe operária em organizações próprias e independentes. Por exemplo, sindicatos, associações, conselhos populares. Todas essas organizações são organizações da classe operária, e à medida que a classe operária tem essas organizações a serviço de uma luta política contra o Estado burguês, como o socialismo, aí nós temos a democracia operária. Isso que se chama de democracia é a democracia burguesa. Na verdade, é uma ditadura para o proletariado e para as outras classes sociais. Isso está óbvio no que eu acabei de falar. O PCO, dentro da lei, vai lá registrar uma candidatura, e o judiciário simplesmente decide que não vai registrar a candidatura. Contra a lei, contra qualquer coisa. De uma forma totalmente arbitrária, ou seja, de uma forma completamente ditatorial. É contra isso que nós nos colocamos, contra essa democracia que, na verdade, não tem nada de democrático.
é só uma fachada para um sistema oligárquico que existe no Brasil. O Brasil é uma oligarquia de grandes capitalistas, muitos deles de origem escravocrata, do latifúndio, e que estão aí até hoje. O judiciário também. O judiciário é uma casta que na verdade, é o latifúndio de toga, se a gente parar para pensar. Desde a época colonial, são os mesmos sobrenomes. Então, o que a gente tem no Brasil é um sistema oligárquico, e não tem democracia real. Na verdade, isso aqui é uma fachada, é uma espécie de válvula de escape para toda a pressão social que existe no país. Deixa eu dar um exemplo. Até pouco tempo atrás, em maio, junho, o país estava de cabelo... O país, assim, eu digo, uma parte da população, uma boa parte da população, estava de cabelos em pé por causa do governo Bolsonaro. Né, o governo ameaçando um golpe militar, fazendo as coisas mais absurdas possíveis e imagináveis, e a população estava num frenesi contra o governo Bolsonaro. Bastou chegar às eleições, que parece que toda aquela pressão, ela meio que se dilui, né, por causa da ilusão eleitoral. Então, muitas pessoas elas entram nessa ilusão eleitoral, né, as eleições são uma espécie de narcótico político, e toda aquela luta social que estava organizada até então, ela se dissipa. Então, as eleições, na nossa visão, elas são só uma tribuna, e uma tribuna a mais, não é muito diferente dos outros espaços, para fazer a luta política. Mas, assim, a gente não acredita que ser eleito um representante nesse modelo constitucional que a gente tem seria, de fato, uma forma de democracia. Tem também uma coisa interessante que a própria conceito de democracia, né? Se tu observar bem, na própria Grécia Antiga, na democracia grega, tu tinha escravos, né? Quer dizer, vê essa noção de exploração extrema de um tipo de trabalho desde lá. Por exemplo, hoje nas relações de trabalho, como tu bem citou, as três classes clássicas, vamos dizer assim, da sociedade, né, contemporânea capitalista, teria uma quarta, né, que os estudiosos categorizam ou denominam como o precarizado, né? Quer dizer, é aquele cara que dirige Uber, aquele cara que dirige, né, os aplicativos, etc. Quer dizer, esse cara não é ninguém na linha de trabalho, ele não tem nada. Ele só tem a mão de obra dele que entrega para alguém alguma coisa. E nessa sociedade, especialmente a cidade em São Paulo, eu vejo, por exemplo, que tu deve saber isso muito melhor do que eu, que a narrativa que se coloca em São Paulo, por exemplo, já vai para 30 anos quase de governo do PSDB, né, de uma hegemonia, vamos colocar assim o termo, né, do PSDB, que, só para dar um exemplo, fazendo uma comparação com Porto Alegre, por exemplo, que é onde eu moro, o PT teve quatro administrações em sequência, elegendo sempre um nome diferente, nunca tendo reeleição, porque não havia reeleição na época. E ao final do quarto mandato, na metade do quarto mandato, o que encaminharia possivelmente um quinto mandato, começou a surgir muito forte aqui uma expressão que era uma frase que era chega de PT. Chega de PT. E aí a narrativa que se colocava era a seguinte, inclusive pela própria imprensa daqui, imprensa burguesa, nós temos que a alternância no poder é algo salutar. É importante a alternância no poder. Então esse discurso tomou corpo. Esse discurso não foi levado a sério, tomou corpo. A ponto de, hoje, tu vê o que aconteceu em Porto Alegre. Só que em São Paulo, não se vê esse discurso. É como se dissesse, não, em São Paulo vale. Podemos transformar São Paulo num grande feudo PSDBista. Eu queria que tu comentasse essa minha impressão. Em relação a essa questão da alternância, né, do poder, nas eleições de 2014 e até antes mesmo, nas eleições de 2010, falando de eleições gerais, esse discurso foi mobilizado pela direita, né? Uhum. A gente viu o Fernando Henrique Cardoso aí aparecendo na imprensa para falar que tudo bem, o PT governou com o Lula, com a Dilma e tal, mas que é necessária alternância de poder para manter uma democracia saudável.
sem dúvida. Tudo isso é pura demagogia, não tem nenhuma, digamos assim, não tem nenhuma consistência mais profunda isso aí, porque, como você citou, aqui no governo de São Paulo, o PSDB está desde 2000, se eu não me engano. Não, desde 96, se eu não me engano. Tá desde o governo Covas. São mais de 20 anos. Quase 30, eu acho. 25, sei lá. Não, acho que não chega a 30, mas já são mais de 20 anos do PSDB aqui. E eu caracterizaria mais como uma ditadura do PSDB isso aqui. É todo um sistema de dominação do Estado que é muito repressivo. Né? O Estado de São Paulo tem a polícia militar aí mais letal do país. Né? É um sistema repressivo horroroso que a gente tem aqui em São Paulo, e tudo organizado pelo PSDB. Então, essa história de alternância de poder aí na boca dos direitistas é pura demagogia. Tu tem uma narrativa muito forte, muito, né, o André? Estamos conversando aí com o André Lameira, candidato a vereador pelo PCO em São Paulo. Acabei caindo aqui, rapaziada, mas consegui se recuperar, bati aqui a poeira e estou de volta, né? Bom, o André, rapidamente, vamos falar um pouquinho com a nossa comunidade aqui, Ulisses. É isso? Vamos mandar aí um alô para a nossa comunidade que acompanha assiduamente aqui a nossa transmissão ao vivo e também simultânea aqui pela TVC e TVJC. Já queria mandar um abraço para a Deneide Terezinha de Carme, ela diz aqui boa noite, Valdo, Ulisses, também mandando aquele alô aí para todo mundo. O Leandro Barbosa, também boa noite, amigos. Queria mandar um alô aí também tem um perfil aqui chamado Ponta Celular, também diz boa noite, pessoal. Helena de Florianópolis diz, então a Ponta Celular se identifica como Helena de Florianópolis. O nosso camarada também, Fernando Gregório da Silva, ele diz boa noite e já pede like para os dois canais. É muito importante aí o Fernando Gregório, um dos grandes ativistas digitais por aqui também, nos dois canais. O Márcio Caraço agora diz boa noite, Ulisses. Jonas Carreira também. O Jonas é um dos cronistas aqui, dos jovens cronistas, portanto, do grupo Jovens Cronistas, o Jonas Carreira, que é de Brasília. E ontem ele deu uma rápida passada por aqui também para colaborar com o seu comentário. E por aí vai, Mirtes Cohen, também diz boa noite. Outros camaradas chegando agora, estamos com este primeiro bloco, chegando já na reta final. E eu queria agora, o nosso convidado de hoje, o André Lameira, eu queria que você falasse de toda a situação aí de campanha. Eu sei que o PCO ele tem todo um método diferenciado, um método, vamos colocar aqui entre aspas, é bem mais agressivo do que se compararmos com os demais partidos de esquerda, ainda mais agora nesta época de pandemia, está todo mundo aí de braço cruzado, é obrigado a trabalhar, mas e aí ficam inibidos porque o pessoal da direita, ou seja, a mídia golpista, o pessoal da direita, até mesmo a esquerda pequeno burguesa, aí, a esquerda cheirosinha, não pode ir para a rua fazer campanha porque você pode se contaminar. Agora o sujeito é obrigado a ir trabalhar. Então, eu queria que você abordasse um pouco esta experiência tua do partido como um todo, né, dos demais camaradas aí também, os majoritários, os candidatos a vereador e vereadora. Então, fale um pouco dessa campanha diferenciada. Bom, queria começar falando disso aí que você mencionou, da postura da esquerda diante do problema da pandemia. A pandemia no Brasil começou em meados de março, né, que começaram a ser tomadas medidas pelos governos para controlar a situação sanitária. E em meados de março, havia duas grandes manifestações marcadas
contra o governo Bolsonaro, que naquela época já estava ganhando corpo uma mobilização contra o governo. A esquerda prontamente cancelou os atos e começou a defender a política do fica em casa. Essa política do fica em casa não foi uma política simplesmente adotada pela população em geral, mas foi uma política adotada pelas próprias organizações de esquerda, que fecharam as portas na pandemia. Então nós vimos aí uma série de sindicatos, por exemplo, que pararam de funcionar durante a pandemia, enquanto os trabalhadores estavam trabalhando nas piores condições possíveis, se expondo ao vírus e muitos deles morrendo de coronavírus, de Covid-19. Vários sindicatos, inclusive da área da saúde e tal, que pararam de funcionar. Né? Imagine só, os sindicalizados morrendo e a esquerda simplesmente parou suas atividades. O PCO, desde o começo, alegou o seguinte, que contra a pandemia não bastaria simplesmente ficar em casa. Que por toda a situação de crise nacional, que não é só uma crise sanitária, é uma crise econômica também muito profunda, que o Brasil atravessa hoje, seria necessário mobilizar a população. Né? Inclusive, uma das frases que a gente pegou para, digamos assim, para ilustrar a situação, foi uma frase dita pelos mineiros do Chile, que é o seguinte: se podemos trabalhar, podemos nos manifestar. Então, a nossa política foi nesse sentido. O PCO começou as atividades presenciais, digamos assim, né, as atividades durante a pandemia no 1º de maio, né, a gente fez no 1º de maio presencial, ao contrário de todo o resto da esquerda, e no fim de maio nós começamos uma política de fazer atos todo fim de semana contra o Fora Bolsonaro. Então, desde maio, nós estamos todos os domingos nas ruas, sábados em outras cidades, em várias cidades do país, com a bandeira Fora Bolsonaro. Porque nós acreditamos que a mobilização ela tem que ser real, tem que ser uma mobilização nas ruas, uma mobilização nos lugares de trabalho, não pode ser uma mobilização pela internet. Não adianta fazer panelaço, não adianta botar hashtag na rede social, a gente precisa de uma mobilização real, nas ruas. É isso que a gente vem apontando. Porque a crise política, ela exige que a sociedade se mexa, se mobilize para confrontar a extrema-direita e a direita, de uma forma geral, que estão, digamos assim, conduzindo o país para uma situação cada vez mais ditatorial. Né? Desde que o golpe de Estado aconteceu, em 2016, todos os dias acontece um ataque contra o povo brasileiro. É até impossível de contar quantos ataques foram esses, porque realmente todos os dias são dezenas de ataques. E o que acontece? A gente tem uma série de ataques do ponto de vista quantitativo, né? Só que acontece o seguinte, uma hora esse quantitativo vira qualitativo. Uma hora o Estado nacional vai estar sob um regime ditatorial, autoritário. E a única forma de se contrapor esse processo é mobilizando a população. Né? Então a gente traz nessas eleições duas palavras de ordem com o objetivo de gerar uma mobilização direcionada diretamente para a questão do poder, que é a palavra de ordem Fora Bolsonaro e a palavra de ordem Lula candidato em 2022, que são as duas palavras de ordem que a gente considera que vão mobilizar a população contra o governo e contra todo o regime golpista, na verdade, porque nós não consideramos que o Bolsonaro é o único problema. Se derrubar o Bolsonaro, isso seria uma solução. Na verdade, nós consideramos, inclusive, que uma parte da esquerda está desenvolvendo uma perspectiva política que é muito danosa para a população, e principalmente para a classe trabalhadora, que é a perspectiva da frente ampla. Né? Vários setores da esquerda aí estão flertando com a ideia, ou mesmo se organizando de forma mais compromissada,
com apoiar, digamos assim, um apoio mútuo da direita tradicional com a esquerda, supostamente contra o Bolsonaro, né? Mas a ideia, na verdade, é uma coisa bem diferente. Seria diminuir a polarização que existe no país em prol de um centro político. Só que o que acontece? A polarização ela é muito real. Ela não é simplesmente uma questão discursiva. Ela é uma coisa que acontece no tecido mesmo da sociedade, material. Então, o que o PCO propõe? Contra a extrema-direita, nós devemos polarizar a esquerda como alternativa independente da esquerda. Nós consideramos que isso só pode ser feito numa mobilização para derrubar o governo Bolsonaro e resgatando a figura do Lula. Porque o Lula, ele é, digamos assim, ele é meio que a síntese de todo esse processo que está acontecendo no Brasil. Além dele ser o maior líder popular de massas do país, né, e, digamos assim, a pedra no sapato da direita, muito do que foi feito no Brasil foi em função da figura do Lula, a Lava Jato, a prisão dele, toda a manobra eleitoral golpista para tirá-lo da eleição de 2018. Além do Lula ser essa figura, ele é alguém que pode gerar uma mobilização nas classes trabalhadoras. Porque o povo trabalhador vota no Lula, gosta do Lula. O Lula tem uma influência muito grande na classe trabalhadora. Então, nós acreditamos que é uma luta estratégica e também uma luta democrática, lutar pelos direitos do Lula, nesse momento, juntamente com a questão do Fora Bolsonaro. Nosso convidado de hoje, o André Lameira, do PCO de São Paulo, Partido da Causa Operária. Estamos chegando no final da nossa sabatina. Antes de passar a palavra final também para a última pergunta do nosso cronista, Ulisses Santos, eu queria fazer uma pergunta rápida para você também, André, já aproveitando para agradecer a tua presença, né, por ter aceito o nosso convite. Caso você seja eleito, né, já que não é essa ideia profunda, né, desesperada por um cargo, né, no caso, no executivo ou no legislativo, que é a tua situação, mas se tiver, por exemplo, vamos colocar uma hipótese, o PCO elege o prefeito de São Paulo ou de qualquer uma cidade importante. Você, no caso, ou qualquer outro, mas você se elege como vereador de São Paulo. O que o PCO vai fazer neste momento? Não vai assumir o cargo, vai assumir, mas vai ser uma gestão diferenciada, porque, ou seja, toda a prática, o método que vão utilizar contra o PCO é essa política burguesa. Né? Então, o PCO vai ter que pilotar a aeronave num ninho de serpente. Então, colocando uma hipótese, como você como candidato, o que faria nesse momento? Valdo seria um ninho de serpentes em volta de um candidato, de um eleito do PCO. Nessa hipótese, é claro que a pessoa eleita tomaria posse. Eu não acredito que isso vai acontecer, né, como eu já disse anteriormente. Mas é claro que a pessoa tomaria posse e usaria esse cargo como um cargo político, né? Porque é importante também notar o seguinte, muitos dos prefeitos, vereadores que tem no Brasil, e governadores também, eles usam o cargo como um cargo meramente administrativo. Então, eles se colocam assim, a minha função é simplesmente a gestão da administração pública. E nós acreditamos que não. Nós acreditamos que alguém que ocupa, que tem um mandato, antes de mais nada, uma figura política, uma figura que tem que estimular a mobilização da população, uma figura que tem que se inserir na situação política geral. Então, com certeza, no caso de alguém ser eleito, tomaria posse, mas seria duramente atacado de todos os lados, nós não temos nem dúvida disso. Mas seria uma tribuna a mais para o nosso partido travar essa luta política, com certeza. Seria uma maneira do partido também usar a tribuna, usar toda a situação de cargo, né, para poder divulgar, né, fazer a propaganda, fazer
a mídia do partido, já que o partido tem pouco espaço. No momento desse que o partido teria mais espaço em termos de Brasil, como vocês estavam, inclusive, quando eu estava fora do ar aqui, o partido ele foi, inclusive, impedido, né, de, em muitos locais, até mesmo de fazer a inscrição de alguns candidatos. Mas passo a palavra para o nosso cronista para finalizar aqui a nossa entrevista. André, a minha pergunta é a seguinte: tem sido muito destacado a experiência ou o conceito, né, do mandato coletivo. Como é que tu vê essa experiência? O que tu acha desse conceito? E, só para, antes de começar, se direito tu pretende te valer desse conceito? O que? Desculpa. Mandato coletivo. O que tu acha desse conceito? Bom, o conceito de mandato coletivo é uma coisa que começou a ser adotado na esquerda há 2 ou 3 eleições, né? Os partidos que adotam essa fórmula normalmente são partidos de uma esquerda que a gente no PCO classifica de uma esquerda mais pequena burguesa, né? Por exemplo, PT, PCdoB, o PSOL. Nós consideramos assim, válido, obviamente é válido, mas se insere na perspectiva política desses partidos, né? De conquistar um cargo, de se inserir no regime político atual, né? Nesse sentido, não tem nenhuma diferença com se uma pessoa só é eleita, né? Na verdade, o mandato coletivo, ele é, digamos assim, ele é uma coisa que traz uma, digamos assim, uma facilidade eleitoral, porque são mais pessoas, digamos assim, chamando o voto, né? Em vez de você ter uma pessoa na chapa, você tem 5 pessoas na chapa, ou outro número de pessoas. Mas nós consideramos que, do ponto de vista estratégico, né, da estratégia do nosso partido, isso não tem nenhuma diferença com uma pessoa, com um candidato único que se elege. Entende? É a mesma lógica que está por trás. Perfeito. Muito bem, agradecendo então o nosso convidado de hoje, candidato a vereador, cargo de vereador em São Paulo, pelo Partido da Causa Operária, o PCO, da capital paulista. E queria mais uma vez então agradecer por ter aceito o convite. André Lameira, a ótima campanha para você, continue sempre na luta, na batalha, camaradas aí do PCO, sempre lutando aí, muitas vezes de maneira solo, mas nunca desistem. Então, agradeço, ótima campanha e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço vocês, estou sempre às ordens, é só chamar. Qual é o teu número? O meu número é 29429. A gente também tem o candidato para prefeito, Antônio Carlos, que é 29. E eu que agradeço o convite de vocês, foi um prazer participar aqui do espaço. Eu já disse que é um espaço muito importante, reitero isso. E bora para a luta, né? E põe aqui à disposição para uma próxima. Agradecemos, então, o André Lameira, do PC.